Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia abençoados no Senhor, no unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e a ressurreição. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por aquele que veio do alto, fez grandiosos feitos, aonde continua a fazer, porque é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Esteve morto, passou pela morte de cruz, e o Pai o justificou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias. Aquele que disse, não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e ele vos envie o Consolador em meu nome, o batismo com Espírito e com fogo. E vós lembrareis de tudo aquilo que eu vos disse, aonde ele nos revela a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus disse, este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho nos ensina, ide e anunciai o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, soltai os cativos, os aprisionados, curai os enfermos, perseverai anunciando a verdade. Tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Nem todos são de fé. A palavra diz, não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, antes que eles as despedacem, assim como, na verdade, não dê o que é sagrado aos porcos. Assim o Senhor nos ensina. Mas perseverai, porque a palavra diz, ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo vós tereis aflições, mas todo aquele que persevera alcança a sua benignidade e misericórdia. Bem-aventurados os que são perseguidos, injuriados, caluniados por amor do meu nome, porque serão fartos da justiça aqueles que têm a fome e sede de justiça. Ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança, minha é a recompensa. Galardoa segundo a conduta de cada um merece, quer sejam boas, quer sejam más. Melhor para aqueles que perseveram dia após dia, segundo cujo propósito ele nos chamou. Propósito que é louvar e bendizer, não com um mover de lábios e um coração distante, mas antes daqueles que enche do seu espírito e persevera nas boas atitudes, aonde a adoração flui do interior e brota nos lábios como louvor, e ele recebe como um aroma agradável às suas narinas. Assim, quando nós oramos, ele inclina os seus ouvidos, nos concede a chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. E assim perseverai, porque grande é a sua benignidade para aqueles que nele depositam confiança. Assim como não erreis, assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, ele é ira e indignação com aqueles que colocam outro fundamento, porque ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o Evangelho, e todo aquele que constrói, constrói com responsabilidade através do construtor, que é digno do que mais digno do que a própria casa. Por isso se edifica pelo princípio da sabedoria, que é o temor, e o temor é o entendimento, e o entendimento é desviar do mal e aborrecer o mal constantemente. Consolida-se a casa através
de uma estatura mediana daqueles que alcançam a plenitude, aquele que através daquele que é a plenitude de Deus se alcança uma estatura mediana, consolidando através do discernimento, aonde se discerne os espíritos, se discerne entre o bem e o mal e persevera sempre na benevolência, apartando de toda aqueles que seguem na maledicência, porque não há comunhão daqueles que seguem na justiça com aqueles que amam o prêmio da injustiça e que trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pelas suas muitas mentiras, aonde creem nas suas mentiras e sujam-se mais ainda enquanto há tempo, uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, porque não tem aquele que podia o santificar e purificar. Ruína e destruição para aqueles que assim procedem. Seus dias lhes são abreviados e ainda não se alcança a ressurreição do último dia. Assim nos diz o Senhor, e Ele nos diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos, aonde Ele faz como quer, assim nos diz o Senhor.